afastava os homens de Deus. O verso 18 é bastante interessante, porque ele é consequência do desvio da lei de Deus. Então nós vemos que a falsa igreja, ela vai se desviando aos poucos da lei de Deus, tá? E as filhas da grande meretriz, que também surgiram em determinado momento da história, né? Possivelmente muitos anos após a reforma, elas também vão se desviando ao longo do tempo. Se você pegar a história de diversas igrejas que hoje estão mergulhadas em heresias, em profanações, em pregações blasfemas e imoralidades, que é uma das características da falsa religião, é a imoralidade, é a heresia, a imoralidade, né? Isso faz parte. Se você pegar a história dessas outras igrejas também, você vai ver que nem sempre foi assim. No começo parece que era mais fiel, era mais santa, era mais tudo, mas ao longo do tempo então ela vai se desviando. Isso é a consequência de não permanecer no que é verdadeiro. E a consequência é que está aqui no capítulo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, no versículo 2, perdão, capítulo 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Isso se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então aqui é a consequência do desvio dessas igrejas ao longo do tempo, tá? Lembrando que nós vimos também na aula passada que a falsa igreja está montada na besta, nesse poder governamental. Só que depois o Estado, então há a fusão ali, Estado e igreja, né? Só que depois o próprio Estado, a serviço do anticristo, vai se voltar até mesmo contra a meretriz e suas filhas. Até mesmo a falsa igreja, tudo que tiver um mínimo de referência a Cristo, vai ser perseguido pelo anticristo. Ele quer reinar soberano sobre tudo que representa Cristo. Tudo bem daqui? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Nós vemos que a importância, né, do caso da antiga Babilônia é nós analisarmos com bastante interesse a Babilônia histórica, né? Então, para que a gente possa entender bem essa simbologia, tá? Vamos ler aqui, antes de olharmos alguma coisa em Jeremias, Isaías capítulo 14, profeta Isaías capítulo 14, leremos aqui a partir do verso 4. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. E depois eu quero analisar também com os irmãos aqui algumas passagens de Jeremias. Vamos ver aqui Jeremias capítulo 25. Eu coloquei bastante na lição, bastante referência aqui de Isaías e Jeremias, só que não vai dar tempo de a gente ler todas, né? Nós vamos ver só isso aqui, Jeremias 25, 12 a 14. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações.
porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Então nós vemos que todas as outras cidades, nações, impérios também, que se desviaram do Deus vivo, né? Essas nações sempre têm falsas religiões, né? Também sofrerão cabalmente o castigo. O verso 3 aponta algumas características dessa Babilônia. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Então esse versículo aí, ele repete alguns dos motivos do castigo da própria Roma, do próprio Império Romano. Tá? Então os mercadores se enriqueceram às custas da luxúria. Então pessoas que ganharam muito dinheiro, né? Empresários, mercadores, tudo, com envolvimento dessa falsa religião. Tá? Verso 14. Ouvi outra vez, verso 4, ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Aqui é uma declaração bastante importante, que é como nós vimos, não sei se os irmãos vão lembrar, no capítulo 11. No capítulo 11, quando Deus faz a pausa entre os flagelos e está selando o seu povo, ele começa a medir o santuário. E os que estão no santuário, isto é, a verdadeira igreja. Só que ele deixa a parte externa do átrio, que se você pegar de forma literal, a parte externa do átrio pertence à igreja, né? Mas os que estão dentro do santuário da igreja, ou seja, aqueles que estão fiéis, que estão na verdadeira igreja, estes vão estar guardados. Os que estão no átrio serão pisados pelos gentios. Ali diz que será dado para os gentios pisarem por 42 meses a parte externa do átrio. Que conclusão nós chegamos quando nós analisamos ali? Os verdadeiros cristãos estão dentro do santuário, a verdadeira igreja está dentro do santuário. Só que na parte do átrio, ali fala que, não fala que está sendo entregue aos ímpios, que era a linguagem que estava sendo empregada até aquele momento. Fala que está sendo entregue aos gentios. Então ali dá a entender que nem todos ali são ímpios, alguns de fato pertencem ao povo de Deus. E quando chega aqui, nesse versículo 4 aqui, falando da queda da Babilônia, existe uma palavra direcionada ao povo de Deus que ainda está envolvido com essa Babilônia. O que nós entendemos disso? Que mesmo na meretriz e suas filhas, né, a linguagem é um pouco dura, né? É um pouco dura, tá? Mas mesmo nessa falsa religião aí, existem pessoas que são do povo de Deus ali. Nós nunca podemos dizer que não tem ali convertidos, que não tem salvos ali, tá? Estão envolvidos com engano, estão envolvidos com uma falsa teologia, até mesmo práticas, muitas vezes. Então, não sabemos por que isso acontece, né? E nós sabemos porque aos nossos olhos uma demora de haver um despertamento dessas pessoas e falar: olha, isso aqui está errado. Eu não vou ficar aqui porque isso está errado, né? Nós não sabemos por que isso acontece. Sabemos que é Deus que encobre, Deus que dá luz, Deus que revela, e Deus tem seus tempos, e tempos e épocas não nos é dado como revelação de Deus, tá? É da autoridade exclusiva de Deus. Então o tempo dessas pessoas despertarem, para nós é encoberto, nós não sabemos o porquê disso, mas é um fato que essas pessoas estão lá, tá? Quero convidar os irmãos a virem aqui Isaías, capítulo 52, verso 11. Retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela,
purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então aqueles que de fato trabalham para Deus, que querem servir a Deus, né? Mesmo que estejam enganados por alguma coisa, a ordem é sair lá. Tá? Então não existe uma complacência, existe sim o entendimento que nem todos que estão lá estão perdidos, tem povo de Deus lá. Mas não existe uma complacência para a pessoa permanecer lá, porque a ordem bíblica é para eles saírem de lá, né? Então nós não entendemos o porquê demorar nesse despertamento para o povo de Deus, o porquê que eles vão ter que passar por essa situação quando o ato externo do santuário for entregue aos gentios, para que eles pisem mesmo ali. Nós não sabemos o porquê disso, né? Só saberíamos se houvesse uma revelação nas Escrituras. Mas a ordem bíblica é para sair de lá. Não é aquela sensação, mas está salvo você mesmo, então não tem problema ficar lá. Não. A ordem é sair de lá. Se purifica, se santifica. Não se envolva com esse tipo de coisa. Talvez seja a partir do momento que se despertou para que aquilo ali não é certo, seja esse o momento de sair de lá. Porque tem gente que está despertando mesmo as peças sentindo, não, será mesmo, será? Isso é. É o trabalhar do Espírito Santo em cada um, né? E ele é soberano, então a gente não entende bem ainda, né? Questões assim, mas a ordem é para sair. Não depende de nós tirar essas pessoas de lá, né? Mas a gente pode falar a sã doutrina, né? Não ficar criticando-la, mas apresentar a sã doutrina. Assim, olha, biblicamente, se você se desarmar e olhar as Escrituras, o que está revelado nas Escrituras, é isso aqui, né? E aí o Espírito Santo vai movendo a pessoa e nos traz um certo consolo, né? Porque nem todos lá vão se perder. Uma reafirmação da total soberania de Deus, não sobre reis, sobre as nações, mas sobre a igreja dele, sobre a falsa igreja e tudo. Então tudo está debaixo da mão de Deus. Eu vejo como mais esse fato de eles estarem vindo da grande meretriz, mais uma reafirmação da soberania de Deus, que fala, olha, eu tiro água da rocha, eu trago de onde eu quero. Exatamente. E no tempo dele para fazer, né? Porque você é salvo, né? Mas a ordem é sair de lá, né? Conforme nós vimos também em Isaías 52, né? Então Deus promete trazer esse povo remido de volta para Sião, mas exige que eles venham sem impureza e sem a idolatria praticada por esses opressores intelectuais, espirituais, né? Que estão ali ensinando coisa errada, muitas vezes com motivos torpes, ganância, etc. A purificação e a fidelidade do povo seriam essenciais para a comunhão com o Santo Senhor, né? Aqui mesmo em Isaías capítulo 52, do verso 1 a 6, ó. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Então, uma hora Deus vai mostrar aquele que é povo dele mesmo, né? Isso é que está acontecendo. É interessante porque muitos já morreram lá, né?
Isso aqui é uma linguagem, muitos salvos já morreram. Mas essa aqui é uma linguagem dos últimos tempos, da queda da Babilônia. Então, quando estiver caindo mesmo todo esse sistema corrupto aí, haverá um despertamento, pelo menos é dessa forma que eu entendo, haverá um despertamento e os eleitos que estão lá eles não se perderão. Tá? Mas então por que alguns já morreram lá? Nós vimos aqui no verso 2, né? A consequência vai se transformar em covil de demônios. Isso aí vai acontecendo gradualmente ao longo do tempo, nem sempre foi assim. Tá? Então quando chegar nesse ponto de ser covil de demônios e tudo mais, então Deus vai tirar esse povo de lá. Ficamos com dúvida, é um pouco delicado isso aqui até para tratar, né? E certamente alguém vai se ofender com isso, mas é assim que vemos essa interpretação aqui. Tá? E dói na gente também, não é aquela coisa, né, de falar com prazer, não é não. Dói na gente também, mas a gente tem que, como diz as Escrituras, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Que ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus, se acomodando, achando que está servindo a Deus, num lugar que está contrário à sua palavra. Tá? Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma confirmação daquilo que ele está falando. Vai se tornar covil de demônios, tudo. Isso vai acontecendo gradualmente. Aqui é uma confirmação disso, porque os seus pecados se acumularam. Então ela foi acumulando essa igreja, essa meretriz, que se envolveu com o poder governamental. Irmãos, hoje o que tem de falsos pastores, falsos mestres, envolvidos com falsas igrejas, que estão cada vez mais querendo entrar com o Estado, querendo ter alguma parceria com o Estado, é um negócio impressionante. Você vê nas comissões aí de eleição até dos municípios, como isso é uma questão política, muito política. Né? Então, nós vemos aqui que está falando que esses pecados vão se acumulando. Então, gradualmente vai chegando lá. Tá? Algumas coisas a gente tem que até evitar, meu irmão, na vida. Tá? Verso 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, a eleição é pela misericórdia. Então aquele que é eleito, que vai estar envolvido nesse momento crítico dessa falsa religião, onde efetivamente se torna covil dos demônios, onde a besta vai imperar lá abertamente, totalmente, antes de se voltar contra eles mesmos, Deus vai resgatar os seus eleitos de uma forma ou de outra. Então, como todos os eleitos, a eleição é por misericórdia, tá? Mas a justiça que Deus fará com essa falsa igreja, a justiça divina, ela se opera pelo princípio da colheita, tá? Então, lembra lá em Gálatas 6, né? Não se engane de Deus, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso colherá. Então a eleição é pela misericórdia de Deus. A justiça, o princípio da justiça é a colheita. Então ele vai estar colhendo o que ele plantou. E no caso da falsa igreja, que se tornou pedra de tropeço para muitas pessoas, para muitos dos pequeninos do Senhor, quando será que morreram na falsa igreja e não serviram corretamente pela sã doutrina? Mas mesmo assim eram eleitos, né? Ao longo do tempo, tá? Então essa falsa religião que se tornou pedra de tropeço, ela vai pagar seus preços. Então veja aqui como essa retribuição da colheita, a mão de Deus vai pesar mais em dobro na falsa igreja.
Por isso é muita responsabilidade de pastores, presbíteros, líderes, pessoas que estão à frente dessas igrejas aí. Se tiver que abrir mão de dinheiro, abra. Se tiver que abrir mão de prestígio, abra. Certo? Mas ensine corretamente a sua igreja. É isso que tem que fazer. Tá? E aqui, ó. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Isso aqui é o princípio da colheita, da lei da semeadura. Vai colher o que plantou. Tá? Tudo bem até aqui, irmãos? Verso 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúrias, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. E de fato, essa arrogância toda, nunca vou cair, eu estou sentado como rainha, né? Nunca vou ter pranto, nunca vou chorar. De fato, parecia mesmo. Parecia, né? Principalmente no Ocidente. E muitas outras denominações cresceram assustadoramente e se enriqueceram, e se fortaleceram. Então a impressão é que nunca vai cair. Mas existe um Deus soberano que vai fazer justiça, tá? Principalmente para aquele que professa o nome de Cristo, uma igreja que professa o nome de Cristo, né? Tá bom? Tem outros versículos aqui para ler, mas não vai dar tempo, né? Então vamos lá, verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumido no fogo. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Lembra, o capítulo 17 descreve o julgamento, né? Em um só dia, quer dizer, rapidez no juízo, destruição repentina, né? Esses flagelos, até o Novo Testamento descreve isso, como ações em Atos 16, 23 a 33, 2 Coríntios 6, 5 e por aí vai, tá? Mas vamos ver aqui, vamos passar para frente, senão não vai dar tempo. Do verso 8 ao verso 20, vai falar as reações à queda da Babilônia. Tá? Primeiro, aqui no verso 9, os reis lamentam sobre a meretriz. Versos 9 e 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, até aqueles reis que eram simpatizantes, quando chegar a hora da queda, eles vão se manter de longe. Lembra? Quando o anticristo vai se voltar contra eles, eles vão se manter de longe. Lembra que eles vão oferecer todo o seu poder e autoridade para a besta? Eles não vão tomar partido dela, certo? Eles vão até lamentar, vão lamentar. Pode ser ali uma crise de consciência muitas vezes, porque eles sabem, no fundo eles sabem o que estão fazendo, mas eles vão tomar partido do anticristo. E aqui vai falar: os reis da terra que elas prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Essa fumaça quer dizer o tormento mesmo, né? O juízo, lembra? A fumaça subirá pelos séculos dos séculos. É uma representação do juízo mesmo de Deus.